Olá, eu sou o professor Pedro Lucena. Estamos aqui mais uma videoaula de matemática, né? Dos descritores 13, 15 e 16. Nós iremos abordar esses três descritores nas resoluções de questões para esse momento. Um grande abraço e vamos às resoluções de cada questão. Nós temos aqui um prisma, né? E nos diz assim, um prisma reto de altura 10 centímetros tem como polígonos das bases triângulos retângulos, certo? Olha, nós vemos aqui ó, essa base aqui, é um triângulo retângulo, né? E os catetos. Quem são os catetos, professor? São aqueles que formam o ângulo reto do triângulo retângulo, certo? E as medidas de 3 e 4 centímetros. A pergunta é, calcule a área total desse prisma. Se para você entender um pouco, a área total seria quanto você gastaria de material para formar, para montar esse prisma, né? São três lados, três faces, né? Os três lados do triângulo, certo? E a base, também o formato da base com o do topo. Quanto de material você gastaria, ou de vidro, ou de cartolina, papelão? Quanto é que você gastaria de material para que você pudesse compor? Pois bem, é necessário, primeiro, nós temos aqui uma base e o triângulo tem três lados. Nós já temos dois lados e sabemos que essa base aqui é um triângulo retângulo. Olha, se eu tenho um triângulo retângulo e tenho medida, as duas medidas desse triângulo, nós podemos utilizar um teorema bastante conhecido, que é o teorema de Pitágoras. Então, para encontrar, olha, esse terceiro lado aqui, que a gente chamaria ele de hipotenusa, que é o maior lado de um triângulo retângulo, a gente aplicaria o teorema de Pitágoras, sabendo que o teorema, o enunciado, nos diz que a soma do quadrado dos catetos, é igual à hipotenusa ao quadrado. Então, aplicando, certo? Aplicando. Temos qual o cateto aqui? Primeiro, 4. Então, 4 ao quadrado, mais a soma do quadrado do segundo cateto. Nós temos 3, então 3 ao quadrado. Então, nós temos aqui 4 ao quadrado, que é 4 vezes 4, 16. E 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, 9. Fazendo a soma, nós temos 25. Mas ainda queremos, porque a incógnita aqui está sendo elevada ao quadrado. Se pegarmos essa potência e passarmos para o outro lado, o inverso da potência é raiz quadrada. Então, pega-se a potência, passa para o outro lado e fica raiz quadrada de 25. Quem é o número que multiplicado por ele mesmo dá 25? 5. Então, esse x aqui, esse lado aqui, esse terceiro lado do triângulo, nós temos aqui que é 5 centímetros, certo? Então, já encontramos a medida do terceiro lado, tanto da base como do topo. É idêntico. Então, para prosseguirmos, agora precisamos calcular as áreas dos retângulos, das áreas laterais, que são retângulos. Veja, nós temos aqui uma base 4 e a altura 10. Então, temos um retângulo aqui, uma face aqui. Nós temos a primeira área aqui, que nós podemos calcular, 10 vezes 4. Estamos calculando a área em centímetro. 10 vezes 4, 40. 40 centímetros ao quadrado, porque cálculo de área, sempre a unidade vai ser ao quadrado. A segunda área que nós temos aqui é o 3, olha, a base 3 aqui, e que com a mesma altura. As três medidas aqui teremos a mesma altura. Então, a segunda área nós temos 10 vezes 3 ou 3 vezes 10, tanto faz. Você tem 30 centímetros quadrados. E a outra área aqui, que é aquela que a gente encontrou do x, nós vimos que é 5 centímetros. Então,
5 vezes 10, ou 10 vezes 5, certo? Olha, que é essa área aqui da hipotenusa vezes a altura. Então, nós temos a medida das três áreas laterais desse prisma, certo? De base triangular. Então, já calculamos os três lados. Falta a medida da área da base, que é idêntica ao topo também, tá certo? Vamos prosseguir. Então, lembrando, a área de um triângulo aqui é a área de um triângulo é a base. Vamos chamar esse 3 aqui, eu montei aqui esse triângulo ao lado para você visualizar melhor. A base, vou chamar esse 3 de base e esse 4 aqui de altura. Olha, pela figura agora dá para vocês entenderem. Então, base vezes altura dividido por 2. Então, nós temos a área de um triângulo, certo? Vamos pensar esse triângulo da base. Então, vendo aqui, olha, que a área é base, que é 3 vezes 4. 3 vezes 4, 12. 12 dividido por 2, 6 centímetros quadrados. Ô, professor, é fácil demais, é bom demais. Então, encontramos a área de um triângulo. Mas sabendo que o prisma tem o triângulo da base e aqui do topo, aqui, olha. Então, nós como temos dois triângulos, teremos que o total das áreas dos triângulos é a soma das duas áreas. Então, nós estamos vendo aqui, ó, 6 mais 6, 12 centímetros. Então, nós temos que a área dos dois triângulos é 12 centímetros quadrados. Pois bem, então, para se calcular a área total deste prisma, nós temos aqui que, olha, primeira área que calculamos aqui, que seria o 50, que era 5 vezes 10, 50. A segunda área dessa lateral aqui, 10 vezes 4, 40. A medida dessa outro lado aqui, dessa lateral aqui, nós temos 3 vezes 10, 30. E a medida das duas áreas dos dois triângulos. Fazendo uma continha de somar, nós temos 50 mais 40 mais 30 e mais 12, que equivale a 132 centímetros quadrados. Ô, professor, nunca pensei que fosse tão fácil, mas é fácil. Prosseguindo, nós temos aqui outra questão sobre questão do descritor 13, que em relação à área e volume. Antes nós calculamos a área, agora vamos para em relação ao volume. Veja, o empresário produz sólidos pedagógicos de plástico, como, por exemplo, pirâmides. Ele quer embalá-las em caixas no formato de um cubo. Sabendo que a pirâmide está inscrita, quer dizer, dentro, ela tem, como é a embalagem, a pirâmide tem que ficar dentro do cubo, como mostra a figura abaixo. Quer dizer, essa parte transparente é a caixa, no formato de cubo, e a pirâmide tem que ficar dentro, inscrita dentro desta caixa. Qual a pergunta? Sabendo-se que o volume da pirâmide é de 6 centímetros cúbicos. Veja, volume, unidade cúbica, certo? Então, a pirâmide, essa em cinza aqui, tem 6 centímetros. Então, o volume do cubo em metros, não sei se eu falei centímetros, mas é metros cúbicos, certo? O volume do cubo em metros cúbicos é igual a... Eita, professor, não tenho medida de base, não tenho medida de nada, mas ele nos deu uma dica. É uma pirâmide e o volume dela tem 6 centímetros. Lembrando as fórmulas de sólidos, né, geométricos, nós temos que o que é a definição de um cubo? Um prisma, né, de base retangular, mas que a característica dele é que as medidas das arestas das esquinas, todas elas devem ter a mesma medida, devem ser congruentes, certo? Então, olha, nós temos A, o lado A, outro A aqui e a altura A. Então, temos as mesmas medidas. Já o volume da pirâmide, nós temos que a área da base vezes a altura
né? Você calcula a área dessa base aqui, vezes a altura, tudo isso dividido por 3. Olha, então nós podemos traçar o seguinte parâmetro, que uma pirâmide é 3 vezes menor do que um cubo. Se fizéssemos essa base, se a base for com as mesmas medidas e altura da pirâmide, nós podemos deduzir que o volume de uma pirâmide é 3 vezes menor do que a de um cubo. Ou, aliás, que um cubo é 3 vezes maior do que uma pirâmide. Ou um prisma, né, retangular, é 3 vezes maior. Eita, professor, já está dando uma dica, certo? E é realmente essa dica. Veja, nós temos aqui que a pirâmide é 1/3 menor do que o cubo. Se é 1/3, logo você pode concluir que o cubo é 3 vezes maior do que a pirâmide. Se eu sei o volume da pirâmide, você pode deduzir que 6, que é o volume da pirâmide, vezes 3. 6 vezes 3, 18 metros cúbicos. Letra D de dado. Professor, nunca pensei que fosse tão fácil. É para você ver, tá certo? Prosseguido. Agora entrando no descritor 15 e 16, diz assim, Enem 2013. Em um certo teatro, as poltronas são divididas em setores. A figura apresenta a vista do setor 3 desse teatro, no qual as cadeiras escuras estão reservadas e as claras não foram vendidas. Olha, veja a figura. Os que estão em negrito foram vendidas e as que estão em branco aqui não foram vendidas, certo? E diz assim, a razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas no setor 3 em relação ao total de cadeiras desse mesmo setor é, veja, a razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas, se você contar aqui, você tem 17 cadeiras reservadas, ao total de cadeiras desse mesmo setor, quer dizer, a quantidade de cadeiras que você pode ver aqui nessa figura. Então, veja a razão de cadeiras reservada pelo total. Então, primeiro, o total de cadeiras você tem 10 nessa linha e 7 na coluna. 10 vezes 7, nós temos 70 poltronas ou 70 cadeiras nesse setor. E a razão que pede a questão é cadeiras reservadas, certo? Pelo número total, que é 70. Prosseguido, quantas reservadas foram? 17. E quantas totais de cadeiras, poltronas desse setor? 70. Então, a razão está aqui, letra A. 17 está para 70. Por que não a letra B? Porque aqui são cadeiras reservadas pelo cadeiras não reservadas, não vendidas. Por que não a letra C? Porque aqui tem uma razão de cadeiras não vendidas pelo total. Não é essa a questão. E por que não é a letra D? Porque nós temos o total de cadeiras não reservadas pelo total de cadeiras vendidas. E a letra D, total de cadeiras do setor pelo cadeiras reservadas. Então, o que satisfaz a questão é letra A. Tem uma questão agora do descritor 16, diz assim: uma pesquisa sobre o perfil dos fumantes mostrou que num grupo de 1000 pessoas, 70% fumam, e dentre os fumantes, certo? 44% são mulheres. Qual a quantidade de homens que são fumantes no grupo de 1000 pessoas? Vendo assim, nós podemos prosseguir. Vemos o total de pessoas, quantas são? 1000. Destes, 70 fuma, quer dizer, 70% de 1000. E destes 70% que fumam, 44 são mulheres. Veja,
Ele está deduzindo, você pode, por lógica, dizer assim, se 44% são mulheres, logo 56% são homens, tá certo? Você traça uma regra de 3, uma proporcionalidade aqui. Veja, coluna de pessoas, número de pessoas por porcentagem. 1.000 pessoas equivale a 100%. F de fumantes equivale a 70%. Então, quantas pessoas são de 1.000 e 70%? Como é que a gente faz esse cálculo? Veja, nós temos aqui F vezes 100 dá 100F, né? E 100 vezes 70, nós temos aqui 100 vezes F dá 100F, né? Igual a 1.000 vezes 70. Fazendo a multiplicação, por favor, não se preocupe com a conta tão grande. Olhe apenas os números. 1 vezes 7, 7. Quantos zeros tem na multiplicação? 4. Ó, tem 4 zeros aqui, você compõe aqui esse número, então dá 70.000. Temos esse 100 que está multiplicando, passamos para o segundo termo, dividindo. E você pode fazer o corte dos 2 zeros aqui de baixo com os 2 zeros aqui de cima. Fazendo esse corte, você tem 700 fumantes. De 1.000, 700 são fumantes, certo? Então, sendo 700 fumantes, 44 são mulheres, lógico, 56% são homens. Então vamos pegar o que é que está a questão pedindo a quantidade de homens que são fumantes. Então você vai pegar essa porcentagem aqui e pegar o total de fumantes, 700 vezes a razão dos homens, que é 56 sobre 100. Você pode fazer o corte dos 2 zeros por esse de baixo aqui. E você tem 7 vezes 56. Fazendo os cortes, você tem 7 vezes 56, que dá o total de 392 homens fumantes. Então, letra C de casa. Tá? Veja que eles também colocaram aqui a resposta de fumantes de mulheres, para que você pudesse errar. Isso é uma questão que eu tenho que avisar vocês para que vocês fiquem atentos. Então, mas a resposta C é em relação aos homens. Tá certo? Isto foi mais uma videoaula. Estou muito grato pela atenção de vocês, tá certo? Toda a bibliografia de consulta está aqui disposta, se vocês quiserem, para mais algumas coisas. Um forte abraço do seu professor Pedro Lucena. Até mais.